Olá, bem-vindos ao 15º episódio de A Museologia dos Objetos, na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Miguel Vieira Duque, mais uma vez, já estamos bem na primavera. Exatamente. E o tempo voa, já são 15 episódios. Antes de começarmos, que balanço é que podemos fazer desta iniciativa de valorização deste espólio fantástico que a Fundação tem? Eu penso que ao fim de 14 episódios temos tido primeiro um ótimo feedback nas redes sociais, ampliando a comunicação e a visibilidade da nossa coleção, mas e sobretudo a vinda de pessoas porque viram os programas e ficaram com curiosidades e não só vieram visitar as obras que foram em foco em algum programa, mas também para conhecer todo o espólio em exposição permanente e as exposições temporárias que vão estando aqui na Fundação. A esses dois níveis, penso que estamos de parabéns, porque realmente usarmos estes meios de comunicação atual é não só necessário, mas é urgente realmente, mesmo para espaços clássicos, como é este museu, com uma exposição clássica, obras de um certo sentido, de um meio muito clássico, muito estrito da palavra da arte, mas ao mesmo tempo tão heterogéneo em suportes, em épocas, em pessoas que falaram e que falam no nosso espaço através dessas obras. E tornarmos isso possível, abrangendo mais público, é sempre um ganho e sempre um lucro excepcional, mesmo que fosse só uma pessoa. Sim. Mas a verdade é que estamos a falar de dezenas, se não centenas de pessoas que nos vêm visitar. E as pessoas são provenientes do nosso concelho ou também de fora? Muito de fora. Do concelho também já se nota um aumento exponencial de visitantes, que não era muito comum na Fundação, pelo menos nos 16 anos em que eu me encontro cá, como conservador, e pensarmos nas milhares de pessoas que nos visitam, uma grande parte já ser do Concelho de Águeda e dos concelhos limítrofes, para mim é uma honra. E é sempre muito gratificante quem está como nossos vizinhos, os nossos pares, os nossos aqui ao lado, virem visitar-nos e virem enaltecer o trabalho, as coleções, deslumbrarem-se, apaixonarem-se pelas obras, dialogarem com as obras, com aquilo que elas transmitem. É muito bom. Ainda bem, que a nossa aposta é essa. Nós estamos cá para isso, para valorizar as coisas do nosso concelho, onde estamos sediados. A Soberania do Povo tem a idade que tem e tem essa responsabilidade de transmitir às pessoas, neste caso, o espólio que existe na Fundação, que para muitos é desconhecido, e a própria história do Dionísio Pinheiro, que é uma história fascinante. Nós hoje temos outra proposta. Sim. E vamos lá. O neorrealismo na coleção da Fundação Dionísio Pinheiro. Penso por três motivos. Um, por termos festejado o 25 de Abril há pouco tempo. O segundo, o 1º de Maio, que eu considero que são indissociáveis. Duas datas que são importantíssimas, não apenas em 1974, mas sempre e hoje. E falarmos do neorrealismo na nossa coleção é falarmos de artistas portugueses, porque são esses que figuram na nossa coleção. Depois, estarmos aqui, logo, junto a Arlindo Vicente, também um vizinho. Arlindo Vicente nasceu no Troviscal, aqui em Oliveira do Bairro, a 5 de março de 1906, e foi apaixonado por pintura desde miúdo, e pintou ao longo de toda a sua vida. Embora tenha seguido a vida no Direito, no curso que fez de Direito, mas
pintou até morrer. E, portanto, logo aqui uma ligação também à proximidade geográfica. Depois, também Manuel Filipe, porque nasceu em Condeixa, Condeixa Nova, 2 anos depois, em 1908. E temos aqui também uma obra fabulosa de Manuel Filipe, da fase negra. Depois, Ribeiro de Pavia, que para mim é incontornável, porque está muito ligado às letras, à literatura. Ele fez capas para todos os grandes neorrealistas que escreveram em Portugal, portanto, Alves de Rodol, Manuel da Fonseca, inclusive, de vez em quando trago da minha coleção a capa, o original, que deu origem à capa da Aldeia Nova, de Manuel da Fonseca, mas muitos outros escritores, e depois Júlio Pomar, com a primeira obra gráfica desse grande artista português, que passou por vários movimentos artísticos, mas que também esteve no neorrealismo, ou se quisermos falar, no realismo social. E por isso acho que é um bom estímulo para chamarmos novamente as pessoas a visitarem-nos pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, quarta vez, para verem em pormenores, nesta primavera, estas obras, e esta obra logo aqui, que é tão primaveril e tão de caminho e de percurso, que penso que fazer parte do percurso de todos vós, nós, no vosso percurso, para nós é sempre uma honra. E é o que eu digo sempre, é o que os museus fazem. São públicos, não são molas, não são peças para bicicletas, são públicos. E quanto mais críticos, melhor. Exatamente. E nós vamos iniciar então a viagem. Vamos lá então, aqui pelo nosso Manuel Filipe. Manuel Filipe nasceu então, como há pouco falei, no Troviscal, em 1906. Tirou curso de Direito, foi advogado, mas também político. Ele foi candidato às eleições de 1958, com o então general sem medo, general Humberto Delgado, tendo desistido pouco tempo antes das eleições, para que os seus apoiantes fossem conduzidos para apoiarem e votarem em Humberto Delgado. Portanto, foi um combativo e um antifascista, a par da sua vida como advogado e também como pintor. Aqui, a Pintura aos Ciganos apresenta um grupo de figuras em deslocação, organizadas em planos que sugerem profundidade e narrativa. Em primeiro plano, o cavalo conduzido por uma criança e montado por uma mulher. Atrás, outras figuras acompanham a marcha, integradas numa paisagem árida e silenciosa. A composição é marcada por cores quentes e densas, que reforçam o caráter expressivo das personagens e criam uma atmosfera de dureza e resistência. Os rostos, de traço simplificado, mas intenso, parecem carregar uma dimensão psicológica, sugerindo cansaço, dignidade e uma certa melancolia. Interpretativamente, a obra insere-se numa linha neorrealista, dando visibilidade a grupos marginalizados e às suas condições de vida. Mais do que uma cena concreta, transmite a ideia de um percurso sem destino definido, uma metáfora da condição nómada e da exclusão social. Assim, a pintura não é apenas descritiva, mas também poética e crítica, evocando uma humanidade silenciosa, frequentemente esquecida, mas profundamente verdadeira. Aline Vicente pegou em temas velhos e fez, de facto, obra nova, cantando com as tintas da óleo a epopeia do povo humilde. Nas suas telas, que são documentos de uma época e de vidas sem glória e sem história, o social interessou-o, sendo este um dos capítulos mais válidos do seu percurso artístico. Esta obra, Os Ciganos, abriu a última exposição em vida de Aline Vicente, em 1974, na Sociedade Belas Artes de Lisboa, Sociedade Nacional.
e Arlindo Vicente faleceu logo em 1977, estando nesta altura, em 1974, já bastante doente. Os Ciganos, esta obra em exposição, representa então um grupo de figuras numa cena de viagem. E é esta a temática privilegiada em Arlindo Vicente. Depois podemos convidar a ir mesmo em frente à obra de Arlindo Vicente e vamos nos deparar com esta obra que é fabulosa de Manuel Filipe. Arlindo Vicente também, fazendo aqui uma ressalva, teve uma grande exposição aqui, vinda do Museu Soares dos Reis do Porto, em 1990. É importante realçar também esse passado aqui na Fundação. Em 1987, houve uma grande exposição de Manuel Filipe. Esta obra, estando aqui depositada na Fundação, é de uma coleção privada e é da fase negra de Manuel Filipe. E é de 1943, data do ano da primeira grande exposição de Manuel Filipe, em Lisboa, a que a imprensa chamou como exposição neorrealista. Pela primeira vez é escrito na imprensa neorrealismo, numa exposição. Esta obra foi uma dessas obras expostas nessa exposição. É a família. Arlindo Vicente, Manuel Filipe nasceu, como há pouco disse, em 1908, aqui em Condeixa Nova. Foi professor e morreu em 2002, com 94 anos, em Lisboa. Foi professor de desenho no ensino liceal, na Guarda, em Castelo Branco, em Leiria, e no Liceu Dom João de Castro, em Lisboa, e no Liceu de Cascais. Ele teve 3 fases. A sua fase mais importante é esta, a fase negra, que vai de 42 a 1945. Depois temos uma fase inicial, de 1930 a 1940, e depois temos a fase final ou de depuração, que é dos anos 50 e 60. Aqui esta obra, que foi oferecida pelo Manuel Filipe ao filósofo da saudade, a Joaquim de Carvalho, e foi adquirida aos descendentes de Joaquim de Carvalho. Esta obra apresenta características que são comuns no neorrealismo ou no realismo social. A mulher com mãos grandes, tipo garras de águia, que protegem e seguram a cria, e os pés grandes, como podemos ver na mulher e no homem, pés que se agarram à terra, que são como raízes de árvore, que dão solidez a uma vida dura, que enaltecem e denunciam. E aqui estamos perante o neorrealismo soviético, de enaltecimento ao ser, e também ao realismo da América Latina de denúncia. Portanto, aqui temos, no fundo, esse encontro de duas situações. O enaltecimento do homem, da mulher, neste caso da família, e depois a denúncia ao sofrimento, ao que as pessoas passavam para que, no caso, a sua cria, o seu bebê, o seu rebento, fosse defendido, fosse protegido e fosse criado com muitas dificuldades. Manuel Filipe morre em Lisboa, já com muita idade.
Aqui estamos perante 3 obras de Manuel Ribeiro de Pavia, que vos falei há pouco. Nasceu em 1907 em Pavia e morre em Lisboa em 1957. Temos 3 obras. Rosto Feminino, este primeiro que estamos a ver. Depois temos Mulher do Alentejo. Também. E depois esta ceifeira, uma litografia, e Manuel Ribeiro de Pavia, Ribeiro de Pavia, como ele assinava, nasceu em Pavia e foi sempre um combatente político. Pertenceu ao Partido Comunista e Pavia era o seu nome de guerra, chamemos assim. Portanto, era o seu nome na clandestinidade. Saramago, na Viagem a Portugal, no seu livro Viagens a Portugal, falou numa dada altura em que vai para Mora e diz: vou para Mora, agora passo por Pavia. Pavia, terra de Manuel Ribeiro de Pavia. Saiu de Pavia e foi para Lisboa pintar e passar fome. Manuel Ribeiro de Pavia tem várias características únicas. Uma delas foi, nas suas pinturas, a mulher, a ceifeira, muitas vezes tem a boca cozida. Era a forma dele denunciar o sofrimento e o silêncio a que estavam as mulheres do Alentejo condenadas a um silêncio que era marca de um regime totalitário e fascista que ele tanto combateu, quer na vida, no seu cotidiano, quer na arte que produziu, quer nas capas de livros dos grandes neorrealistas portugueses na literatura portuguesa. Ribeiro de Pavia realmente morreu de fome e pobre, porque tudo era dedicado à sua arte e à sua luta antifascista. Terminamos, então, no primeiro andar, acesso à Biblioteca Natália Correia, à nossa biblioteca artística, e deparamos-nos com esta peça de Júlio Pomar. O Almoço do Trolha é de 1947 e é nela que se inspira a Refeição do Menino ou o Almoço do Menino, que é a primeira obra gráfica de Júlio Pomar na sua fase neorrealista. Esta litografia, a número 60 de 200, era do poeta Joaquim Namorado e foi adquirida aos descendentes para estar aqui exposta na nossa coleção de arte e exposição permanente de arte aqui na Fundação Dionísio Pinheiro e Alice Cardoso Pinheiro. Este Almoço do Trolha é tal como o Almoço do Menino, tal como o Almoço do Trolha, tornou-se símbolo do movimento neorrealista, com uma linguagem completamente distinta ao que então se fazia nas belas artes. Penso que a ternura, o realismo, o enaltecimento do homem e da mulher e do seu meio ambiente, o sonho com a pomba, a dureza que se lê nas costas do homem curvado pelo trabalho, a mulher descalça, a crueza da vida,
mas sempre a sopa que se dá ao menino. Que bebamos sempre alguma sopa do saber e destas linguagens que tão bem denunciaram, tão bem enalteceram pessoas anónimas, mas que tão bem nos deve lembrar o quão importante é a arte quando nos fala disto mesmo, da liberdade, da democracia, de sermos e de alcançarmos o que é, no fundo, o objetivo da humanidade, que é a felicidade. E o neorrealismo tem essa função de nos alertar e de nos fazer pensar que há 40, 50, 60 anos as pessoas tinham as suas dificuldades muito grandes e que, apesar de tudo, lutavam por si e por todos. Muito obrigado.